Ele abriu os olhos, depois de 3 dias em coma, mas o que saiu da boca dele não era português. Eu sou enfermeira há mais de 2 décadas, já vi gente voltada à morte, já presenciei milagres e tragédias, mas nada me preparou para aquilo. A língua que ele falava era antiga. Não era espanhol, nem dialeto indígena moderno. Era como se algo tivesse falado através dele. Ele me olhou direto nos olhos e disse o meu nome. Mas eu juro por tudo, ninguém tinha falado para ele. E o pior, ele descreveu símbolos do meu colar, um colar que herdei da minha avó. Foi ali, naquela madrugada silenciosa no interior do Acre, que minha fé e minha razão colidiram. Porque o que esse caminhoneiro revelou mudou tudo o que eu acreditava. E se você acha que é só uma história de hospital, se prepare, porque tem coisas que nem a ciência ousa explicar. E essa é uma delas. Meu nome é Yara Yawanawá. Sou enfermeira há mais de 20 anos. Trabalho num hospital simples, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. Fica entre o concreto e a floresta, entre o som das sirenes e os cantos dos pássaros. Mas foi justamente nesse limite entre 2 mundos que tudo começou a mudar. Sou neta de pajé. Cresci ouvindo histórias de espíritos da floresta, visões em sonhos, presságios. Mas também estudei medicina. Cuidei de pacientes em UTI, segui protocolos, aprendi a confiar em dados, exames, bisturi. E talvez por isso, esse caso tenha me quebrado por dentro, porque ele não era só um caso, ele era um chamado. Era uma noite abafada, início do mês de outubro. A cidade parecia dormindo, mas quem trabalha em hospital sabe, o silêncio nunca é paz, é só o intervalo antes da emergência. Recebemos um chamado do SAMU. Acidente na BR-364, caminhão tombado, motorista inconsciente, estado grave, possível traumatismo. Prepara o leito 7, é código vermelho. Corri. Quando ele chegou, o corpo estava ensanguentado, mas o rosto, calmo, como se dormisse. Um homem alto, uns 50 anos, mãos calejadas de volante, roupa suja de estrada. Nos bolsos, um maço de cigarro e um terço de madeira. Sem documentos, sem acompanhante. Entrou no hospital como paciente 074, desconhecido, e ficou assim por 3 dias. Coma profundo, sem resposta neurológica, mas os sinais vitais estáveis. Eu passava por ele todos os dias, checava os aparelhos, monitorava a respiração, até que, na 3ª madrugada, algo mudou. Eram quase 4 da manhã. A enfermaria estava vazia e eu sentia um peso no ar, um silêncio denso, como neblina. Foi então que ouvi um som, baixo, gutural, como se alguém tentasse formar palavras com a garganta seca. Corri até o leito 7. Ele estava com os olhos abertos, fixos no teto, e murmurava algo que eu não conseguia entender. Está acordado? Me escuta? Mas o que ele dizia não era português, nem espanhol, nem nada que eu reconhecesse de imediato. Puxei o estetoscópio. Os sinais estavam normais. Mas a voz vinha de algum lugar além. Palavras que soavam como um cântico, antigo, ritmado, como se rezasse uma oração esquecida pelo tempo. Você sabe onde está? Perguntei. Ele virou lentamente o rosto para mim e disse: Yara. Meu sangue gelou. Aquela informação ninguém havia dito. Meu crachá estava coberto pelo jaleco e ele não tinha recebido visita, nem ligação. Como você sabe meu nome? Ele sorriu. Um sorriso estranho, tranquilo demais.
Ela me mostrou. A mulher de olhos pretos, de trança vermelha. Meu coração disparou, porque eu sabia exatamente de quem ele falava. Minha avó. A mesma que me ensinou a ouvir a floresta. A mesma que me dizia que alguns retornam com mensagens que não são deles, mas precisam ser entregues. Aquele homem não falava por si. Peguei meu celular, gravei um trecho, mostrei a um amigo linguista dias depois. Ele disse que se parecia com um dialeto tupi arcaico, misturado com traços do quichua falado nos Andes há séculos. Mas como? Esse homem era caminhoneiro, nascido e criado no Mato Grosso, nunca saiu do país, nunca estudou outra língua, e mesmo assim, ele falava, com precisão, como se fosse nativo. Mais tarde, quando ele descansava, notei que murmurava enquanto dormia, palavras soltas, e então, frases completas. Eu gravei tudo, e naquela noite, sonhei com a floresta. Sonhei com minha avó. Ela me olhava como antes, mas dizia algo novo. Alguns despertam trazendo o que esquecemos. Escute com a alma, Yara. Nem tudo é da terra. Acordei suando, tremendo. E entendi. Aquilo não era um delírio. Não era efeito do trauma. Era um recado. E eu precisava ouvir. Eu passei os 3 dias seguintes ao lado dele. Não por obrigação. Eu poderia ter delegado os cuidados a outra pessoa, mas havia algo naquele homem, algo que me chamava, que me inquietava, como se o próprio ar ao redor do leito tivesse mudado desde que ele abriu os olhos. Ele não falava mais nada em português. Quando tentávamos conversar, ele apenas repetia palavras na tal língua antiga, pausadamente, com um tom quase cerimonial. Mas seus olhos, os olhos diziam tudo. Havia dor, mas também uma paz, impossível de explicar. Os médicos estavam céticos. A psicóloga da unidade suspeitava de delírio pós-trauma ou alguma afasia incomum causada pelo acidente. Um dos neurologistas chegou a sugerir que ele estivesse fingindo. Mas eu sabia. Fingimento não faz o tempo parar ao redor de uma maca, não faz o clima mudar quando você chega perto. Não faz os aparelhos darem pequenas falhas sempre às 3h43 da madrugada. 3h43. Sempre o mesmo horário. Relógios atrasavam, alarmes soavam sem motivo, as luzes da enfermaria piscavam por um segundo e então, silêncio. Era como se alguém estivesse chegando ou saindo. Na terceira noite, decidi passar o plantão todo com ele. Montei minha cadeira ao lado do leito, levei chá de jambo com manacá, uma receita da minha mãe para abrir a mente e o coração. Fechei os olhos e esperei. Era perto das 4 quando ele se sentou na cama, sem apoio, sem tremor. A onça me mostrou o caminho. Eu gelei. Como é? Ele olhou para o teto, depois para mim. A onça, ela me mordeu na barriga e me levou pela água, mas não era morte, era travessia. Eu quase deixei cair a caneca. A história que ele está contando é parte de uma antiga narrativa do povo Catuquina, a onça que atravessa o mundo dos vivos e devolve a alma pelo rio. Mas ele não tinha como saber disso. Ele me olhou com olhos rasos d'água. Ela disse seu nome. Yara, a mulher que escuta. Naquele instante, eu senti algo nas minhas costas, como se mãos invisíveis tivessem me tocado, um calor subindo pela nuca e depois uma sensação de que alguém estava atrás de mim. Virei, nada. Ela mandou eu te contar antes que esqueça, porque o tempo aqui é mais curto. Eu respirei fundo, peguei o gravador e pedi que ele falasse tudo o que lembrasse.
Durante quase meia hora, ele descreveu um lugar que eu conhecia, mas que nunca contei a ninguém. Uma clareira que vi apenas em sonho, com árvores que pareciam respirar, um rio que corria em silêncio e uma mulher de trança vermelha cantando um canto ancestral. Ele descreveu a trança, a roupa branca, o colar com dentes de peixe e disse que ela tocou meu peito e disse: "Acorde, diga a ela, a língua não é sua, mas a verdade é." Na manhã seguinte, ele dormia profundamente, como se tudo fosse apenas um surto. Mas o gravador estava ali, e as palavras continuavam ecoando na minha mente. Levei a gravação até um amigo linguista da UNIR. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Depois disse, olhando para mim com olhos arregalados: "Isso aqui parece uma mescla entre o Nhengatu antigo e estruturas do idioma Pano. Mas o mais estranho é que essas palavras fazem sentido dentro de um contexto xamânico." Como assim? Ele está descrevendo um ritual, um rito de passagem de alma, e parece conhecer bem. Voltei ao hospital com um nó no estômago. Naquela noite, sentei ao lado do paciente e perguntei: "Quem é você?" Ele respondeu devagar, como quem acabava de acordar de um sonho profundo: "Eu era caminhoneiro. Me chamava Arlindo. Tinha 3 filhos. Bebi demais, perdi o controle na curva, mas no impacto eu morri. E alguém me trouxe de volta." "Você lembra da batida?" Ele assentiu. "Lembro do barulho. Depois o silêncio. Depois a água e a voz dela." Ele levou a mão ao peito. "Ela me mostrou coisas que ainda não aconteceram. Pessoas que vão chegar, e disse que eu deveria te agradecer." "Me agradecer?" Ela disse: "Você vai ouvi-la, porque ela já ouviu antes." E me mandou entregar uma frase: "A vida começa quando paramos de negar o invisível." Eu não consegui conter as lágrimas. Aquilo era mais do que um relato. Era um espelho, um chamado antigo, de algo que minha avó já dizia: quando um espírito retorna com uma língua que não é dele, não escute com os ouvidos, escute com o coração. Nos dias seguintes, Arlindo voltou a falar português, mas não lembrava de nada. Mostrei a gravação. Ele chorou. "Fui eu que falei isso?" "Foi. Mas eu não sei nem o que quer dizer." "Talvez você tenha sido só um mensageiro." No fim daquela semana, ele recebeu alta. Antes de ir embora, me entregou o terço de madeira e disse: "Você vai saber quando precisar usar." Mas só depois que ouvi a onça rugir de novo. A frase não fazia sentido. Até que 2 semanas depois, um novo paciente chegou. Mesmas características, mesmo tipo de acidente. E às 3h43, as luzes piscaram de novo. Eu ouvi o rugido, mas essa já é outra história. Tem coisas que não se explicam com bisturi, nem com laudo médico, nem com horas acumuladas em plantões cansados. Tem coisas que a gente só entende com o tempo. E mesmo assim, só em silêncio. Aquela noite, a do caminhoneiro que acordou falando em outra língua, mudou tudo em mim, porque até então eu acreditava que já tinha visto o suficiente para não me surpreender mais. Tantas mortes, tantas vidas chegando e partindo, tanta dor humana derramada em corredores gelados e quartos que esquecem os nomes. Eu achava que já entendia o limite da realidade. Mas aquele homem me ensinou que o limite é onde a gente para de escutar. O invisível sempre esteve ali, só que a gente desaprendeu a ouvir.
Ele foi apenas o mensageiro, mas a mensagem era para mim. E talvez para você também. Porque no fundo todo mundo já sentiu isso. Um frio na espinha quando ninguém mais sente, um sussurro no ouvido enquanto o mundo dorme, uma sensação de que tem mais alguém na sala, mesmo quando a luz está acesa e a porta trancada. E a maioria ignora, chama de loucura, de cansaço, de imaginação. Mas e se não for? E se aquilo que a gente sente, mas não vê, for exatamente aquilo que veio para nos lembrar de quem somos? Na medicina indígena, aprendemos que toda dor tem um espírito, que toda cura começa na alma, não na pele, e que algumas mensagens só chegam em línguas que o corpo não entende. Na nossa tradição, quando alguém retorna do limiar entre a vida e a morte, com outra linguagem, outro olhar, outro ar, dizemos que ele foi tocado pelos ancestrais, que ele entrou na casa do meio, aquele lugar entre o aqui e o depois. Arlindo foi até lá e voltou, não para ele, mas para deixar um recado. Eu entendi isso aos poucos, nos detalhes, no horário exato em que tudo parava, 3h43, no silêncio que sempre vinha antes da revelação, no cheiro de breu que surgia do nada, na calma que ele transmitia, mesmo quando nada fazia sentido. Não era sobre linguística, nem sobre neurologia. Era sobre verdade. A verdade que pulsa por baixo da pele. A verdade que sobrevive ao trauma, à dor, ao esquecimento. Aquela que se expressa do único jeito que a alma sabe falar, com símbolos, com imagens, com emoções tão profundas que a gente só consegue chorar. Eu chorei. Chorei pela coragem de ouvir, pela responsabilidade que é carregar histórias que não são só minhas, e pela certeza de que às vezes somos apenas passagem, vasos vazios, por onde o invisível se derrama. E agora eu entendo. Cada paciente é uma encruzilhada entre a ciência e o mistério, entre o que pode ser medido e o que só pode ser sentido, entre o que aprendemos e o que jamais vamos entender. E o meu papel como enfermeira, mulher, filha da floresta e guardiã de histórias, não é ter todas as respostas, é saber fazer a pergunta certa e ouvir, mesmo quando tudo ao redor manda calar. Por isso, depois daquele plantão, eu nunca mais entrei numa sala com pressa, nunca mais tratei um paciente como um caso, e nunca mais ignorei o que o silêncio tenta me contar, porque eu sei que a próxima mensagem pode estar vindo agora, no próximo olhar, no próximo sussurro, no próximo acidente. E pode ser que venha em uma língua que ninguém entenda, mas que o coração reconheça. E você? Você já presenciou ou viveu algo que a ciência não conseguiu explicar? Alguma vez sentiu que alguém ou algo tentou se comunicar com você de um jeito que ninguém mais percebeu? Conta pra mim nos comentários, eu leio todos com carinho. E se você acredita que existem histórias que precisam ser ouvidas, mesmo quando parecem impossíveis, então se inscreva agora no canal Relatos da Enfermaria, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que também sente que há algo além. Nos vemos no próximo relato, porque aqui o invisível também tem voz.